Muitos de vocês conheceram o caso do menino chamado Gabriel, um bebê que nasceu com diversas dificuldades e por um milagre viveu durante 10 meses e ontem às 7h30 mais ou menos da noite ele faleceu. E como a família de Campos do Jordão, então não tinha ninguém com eles, né? E eu e a Rosa nós fomos lá passar algumas horas com eles no hospital e até umas 2 da manhã quando a funerária chegou e eles foram para Campos do Jordão. E acontecem muitas coisas nesses momentos. A gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente testemunha muita coisa. E não há como não impressionado, mas marcado mesmo. Essas coisas, de certa forma, passam a acompanhar a nossa vida para o resto da vida. As coisas que nós vemos, as coisas que nós vivemos. Verdadeiras escolas, enfim, não sei que palavra usar. Chegando em casa depois, por volta das 2 e pouco da manhã, não me lembro ao certo, porque chega uma hora da madrugada que tanto faz se é 2, se é 3. Eu sentei para refazer a palavra. E durante essa semana a gente já pensou, já tinha preparado uma coisa, mas depois que você fica 5 horas envolvido com uma situação assim, algumas coisas que se ia falar para determinados momentos não fazem mais sentido. E uma nova palavra tem que surgir, um novo tema tem que ser tratado à luz dessa história. E como muitos de vocês não puderam estar lá e nem sabiam, inclusive, eu queria compartilhar algumas coisas à luz do Salmo 13 com vocês, à luz dessa história, à luz desse acontecimento e num dia de ceia, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar com a ceia, com o sacrifício de Jesus. Então, por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 13. Isso significa que é uma palavra muito mais espontânea do que preparada hoje. Não porque eu não tinha preparado uma palavra, mas porque foi necessário mudar aos 48 do segundo tempo. Mas a gente crê que a gente tem que deixar Deus conduzir as coisas para sabermos o que Ele tem para nós essa manhã. Amém? Salmo 13. Eu quero ler com você até o versículo 3 para nós começarmos. É um salmo curtinho, diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Salmo de Davi. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Até aqui. Este salmo ele é chamado do salmo até quando? Porque repetidamente Davi vai começar uma frase, vai começar um pedido, vai começar a sua oração, perguntando a Deus até quando. Então, Charles Spurgeon mesmo chamava esse salmo de o salmo uivante, que parece que é alguém uivando diante de Deus, né? Assim como um lobo, quando está em luto, começa a uivar, né? De uma forma bastante marcante. Davi aqui parece, a Bíblia não fala o contexto, né, em que ele vai escrever esse salmo. Nós não sabemos exatamente o que Davi estava passando, mas a sensação de Davi é que era uma coisa duradoura demais. A sensação de Davi é que era uma coisa que estava se prolongando por mais tempo do que ele esperava. A sensação de Davi é que já estava começando a parecer que nada nunca ia mudar. Então aquele até quando, Senhor, é para sempre. Senhor, isso vai permanecer, então é bom eu me acostumar com isso. É bom eu me conformar que na verdade as coisas vão caminhar simplesmente assim e nada vai mudar, Senhor. Então é o salmo uivante da Bíblia, é o salmo do até quando algumas coisas permanecem, até quando algumas coisas vão pesar. E a primeira coisa, o primeiro sentimento, né, que nós lemos no versículo 3 é que era uma questão de vida ou morte. Talvez tenha sido um salmo escrito quando Davi perdeu um filho também. Davi perdeu um filho bebê com Batseba.
E foi um tempo de bastante luto para Davi, principalmente enquanto a doença se prorrogou, principalmente enquanto a doença se estendeu. Davi não queria comer, Davi não queria se banhar, né, se cuidar, mas viveu um luto profundo nas cinzas, um tempo de manifestar o seu luto de várias formas. Então é possível que esse salmo tenha sido escrito neste momento, ou outros momentos. Davi depois também perdeu outros filhos, né? Não só este filho bebê, mas perdeu depois filhos adultos. Então não faltaram momentos parecidos na vida de Davi, que ele também não tenha passado para se duvidar. Será que ele perguntou: até quando eu vou continuar enterrando os meus filhos antes de morrer, né? Já que ele perdeu alguns filhos. Talvez até quando isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Não sabemos. O que sabemos é que não é pecado. Davi, quando peca, ele se arrepende. Davi, quando peca, ele fala que é pecado. Mas aqui não, aqui é uma situação de morte, ou uma doença pessoal, ou algum dos seus filhos. E o sentimento dele no versículo 1: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Para sempre. A primeira sensação de Davi é com uma certa indiferença de Deus. É com o fato de que parece que Deus não está envolvido nessa história. Parece que Deus não está participando dessa história. Parece que Deus não está ouvindo. E principalmente quando se percebe tantas pessoas falando: puxa, Deus respondeu a minha oração e me curou. Deus respondeu a minha oração e fez. Deus respondeu a minha oração e realizou. Para a pessoa que está vivendo um tempo como o de Davi, um dos sentimentos parece então que Deus tem os seus favoritos. Parece então que Deus escolhe as histórias onde Ele vai agir, e a partir das pessoas que Ele gosta mais, a partir das pessoas que Ele, por algum motivo, tem um apreço maior. E aí a gente começa até porque pessoas que merecem mais. E a gente começa a viajar nesse caminho e se perguntar o porquê dessa indiferença. Se há tantas pessoas às vezes orando numa situação, se há tantas pessoas clamando a Deus numa situação, e às vezes parece que nada está acontecendo, que as coisas continuam como se Deus não estivesse preocupado com isso. E o salmista vai falar: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor lembra de todo mundo, mas parece que a minha senha não chega nunca, parece que a minha vez não chega nunca. E algumas situações nos levam a perguntar isso, e Davi está fazendo isso. A outra pergunta de Davi: até quando te esconderás de mim, Senhor, o teu rosto? A sensação dele é como se fosse um jogo de Deus, quase um esconde-esconde de Deus, onde para Davi não havia dúvidas da existência de Deus de forma nenhuma, mas de alguma forma Davi, parece que Deus virou as costas para mim, está olhando para alguém, e escondido como se fosse alguma forma de um jogo divino, celestial. Como Einstein uma vez perguntou se Deus jogava dados. Às vezes a gente não entende, a gente olha para as situações, a gente olha para os momentos, e não dá para entender, queridos. Tem coisas que não dá para entender. Não adianta. Pode pegar toda a sua teologia de 10 anos de curso, de bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia. Algumas situações, apenas o silêncio vai responder alguma coisa. Apenas testemunhar e simplesmente estar testemunhando a cada dia, vivendo a cada dia, e para muitas pessoas sobrevivendo a cada dia. Davi então vai dizer: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Aqui o salmista está expressando uma falta de pessoas para dividir as suas cargas. Porque aqui Davi está dizendo: até quando eu vou consultar a mim mesmo? É como se Davi estivesse falando: eu me sinto esquecido por Deus, eu sinto que Deus se esconde de mim, e o único psicólogo que eu tenho é eu mesmo, sou eu mesmo. Eu consulto apenas a minha alma, eu consulto apenas o meu coração, e tudo que eu vejo dentro do meu coração é a tristeza que lá está. É a mesma coisa que você está triste, você está num momento difícil da sua vida, aí você paga um psicólogo para ir lá conversar com ele, para abrir o seu coração e coisas do tipo. Aí chega lá, o psicólogo está pior que você.
e começa a abrir o coração dele para você e contar todos os pesos, tal, e no final você se vê cuidando do psicólogo, da psicóloga. É algo um pouco parecido, onde Davi não sente a presença de Deus, não sente a atuação de Deus na vida dele, e aí quando ele busca um amigo para se aconselhar, este amigo é ele mesmo, e quando ele se volta para ele mesmo, ele só encontra um coração triste. Então ele diz: até quando consultarei a minha alma? Até quando meu psicólogo vai ser apenas eu mesmo, na minha tristeza e nos meus desafios? E no versículo 2, Davi diz assim: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aquele que o pessoal fala: nada está tão ruim que não possa piorar. Há sempre um túnel no fim da luz. Ao contrário, né? A gente sempre fala há uma luz no fim do túnel, mas tem situações que parece que tem sempre um túnel novo, né? Um túnel que se renova. E Davi está expressando aqui que nessa sua crise, onde ele se sente em risco de vida, ele ou alguém, um filho, onde ele se sente esquecido por Deus, que Deus se escondeu dele, onde ele consulta a sua alma e tudo que ele encontra é a tristeza do seu coração, e seu único conselheiro é o seu ferido coração. Não faltam pessoas que de alguma forma se exaltam sobre ele, o humilham, e aqui a gente pode imaginar o que pode acontecer, porque principalmente numa época que eles tinham uma concepção muito retribucionista de Deus, que se você está sofrendo é porque você pecou. Então você está sofrendo, você fez alguma coisa errada e Deus está pesando a mão dele sobre você. Então essa concepção aparece muito forte no livro de Salmos, em alguns livros, e algumas coisas que Deus escreve é para ir contra esta ideia. Por exemplo, o livro de Jó, por exemplo, a história de José, história de pessoas justas que sofreram, para desfazer essa ilusão superficial de que você está sofrendo é porque você não tem fé, você está sofrendo é porque você não tem Deus, você está sofrendo, esse tipo de bobagem, né, que a gente às vezes ouve, a gente às vezes acredita nisso, a gente vive à luz disso. Aqui provavelmente Davi estava sofrendo com pessoas dizendo para ele: ó Davi, você está quase morrendo, ou você perdeu o seu filho, porque Deus está pesando a mão dele sobre você, porque você não é um cara reto, porque você é um fanfarrão, sei lá, alguma coisa que justificasse de alguma forma o momento difícil que Davi estava passando, que o salmista estava passando. Então não bastava toda a crise interna de Davi, ele ainda tinha que lidar com o peso de outras pessoas que queriam de alguma forma até ajudar, né? Os amigos de Jó queriam ajudar. Ah, Jó, sei lá, o que você fez de errado, Jó? Vamos cavar a sua vida, que tem alguma coisa errada aí. E quanto mais falavam, mais atrapalhavam. E eu tenho aprendido isso. Tem momentos de luto, queridos, que nós lidamos com a dor alheia. Não fala muito, não. Ah, eu vou aqui resolver o problema. Não vai, não. A gente não resolve nada. Nossa maior possibilidade é estar junto, é participar do momento. Por mais que você queira dar seta para outro lugar, para estar em outro lugar, esteja lá onde você foi chamado para estar, e não precisa inventar demais, grandes elucubrações, simplesmente esteja. Quando a gente fala demais, a gente quer ajudar demais, a gente acaba falando bobagem, a gente acaba indo além do que é necessário, do que cabe a nós, que estamos normalmente em situações tão maiores do que a gente. Quando nós estamos em situações tão maiores do que a gente, é só Deus, irmão, é só o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode ali nos ajudar a não estragar ainda mais, a não pesar ainda mais, a não criar ainda mais problemas. Então, essa é a crise do salmista. Mas tem uma coisa nesse salmista, amado, em Davi, mesmo se sentindo esquecido por Deus, mesmo entendendo que de alguma forma Deus estava se escondendo dele, mesmo não tendo ninguém além de si mesmo para dividir os seus fardos e o peso do seu coração, mesmo tendo pessoas ao redor dele que de alguma forma pesavam ainda mais, humilhando, pessoas se exaltando sobre ele, não sei se dizendo: se você fosse como eu, você não estaria passando por isso. Olha o versículo 3, o que o salmista vai dizer. Ele diz assim:
olha para mim, ou atenta para mim, e ouve-me, ou responde-me, Senhor meu Deus. Essa é uma relação com Deus de verdade. Essa é uma relação com Deus que, quando se manifesta dessa forma, onde no meio de uma grande crise, o salmista sabe que o Deus dele ainda é o Deus dele. E ele fala: Senhor, tu estás sob controle e tu és o meu Deus. Mesmo que eu me sinta esquecido, mesmo que eu me sinta que o Senhor se esconde de mim, mesmo que eu me sinta sozinho, mesmo que eu me sinta humilhado, o Senhor é Senhor e tu és o meu Deus. E ontem, quando a gente chegou ao hospital, e o pai estava viajando, porque ele estava a trabalho em outro lugar, estava voltando, né, quando teve a notícia, e a mãe estava lá, e aí a Rosa ficou com a sogra, né, que também estava muito abalada, e eu subi com a mãe para nós fazermos a documentação no hospital. E a mãe sentou e falou: posso te mostrar um vídeo, pastor? Falei: claro. E ela me mostrou um vídeo que as enfermeiras filmaram no menino, no momento que o menino morreu. Eu sei que você vai falar: puxa, era melhor não ter filmado, enfim, nessa hora não sei o que deve e o que não deve, irmãos, a gente não sabe, é melhor nem tentar concluir coisas demais. E ela me mostrou, uma das enfermeiras filmou a última vez que aquela mãe pegou o filho, e aí a mãe começou a orar e entregar o menino para Deus, né, chorando muito, e as enfermeiras começaram a cantar, elas eram cristãs também, aquela música que eu não conhecia, a primeira vez, sobre Jó, né, que dizia: Jó, seus filhos morreram, você está doente, seus bens você perdeu, e agora, Jó, o que você vai fazer? Aí a música diz: eu vou adorar. E ver aquela mãe fazendo isso, amados, eu não podia chorar na hora, mas aqui eu posso. Que Deus estava ali, irmãos, mais do que qualquer lugar. Quando uma mãe que perdeu um filho, que por mais que o filho estivesse sofrendo, são 10 meses vivendo diariamente com aquela criança, e dizendo: Deus, o Senhor tomou, Ele é teu. Eu vejo Deus nisso. Queridos, não me mostrem grandes homens de Deus, pessoas que são super ungidas, pessoas que estão, eu não acredito nisso. E assim, Deus está fazendo, Deus está agindo, podem ser pessoas de Deus, mas não é onde eu vejo Deus mais. Eu vejo muito mais Deus nesses momentos. É esse tipo de relacionamento com Deus que eu respeito, que eu vejo, que me edifica mais do que qualquer outra coisa. É isso que me alimenta, é isso que me faz ver que um milagre de Deus. É nisso que eu vejo. E de forma que eu não estou falando mal de ninguém, meu irmão. Visite todos os lugares, conheça, fique totalmente à vontade, mas eu não acredito em super-homens de Deus, porque aqui eu vou falar e vai acontecer. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu não acredito nisso. Mas vendo aquela mãe, eu comecei a acreditar, e vendo aquele vídeo, e vendo ela firme, e a pessoa que estava fazendo o termo de óbito estava tremendo, era um rapaz. Ele falou: essa aqui é uma das primeiras vezes, obrigado, que eu estou preenchendo esse documento. E a mãe dizia: fica tranquilo, você quer que eu preencho? E a mãe estava sofrendo, ela tinha momentos de choro, ela tinha momentos de bastante crise, né? Nessas 5 horas que nós passamos lá, em alguns momentos ela desabava, e tem que desabar. O estranho era não desabar. E a gente acompanhou, depois a gente desceu, o pai chegou, e eles tiveram o tempo deles, e as coisas foram acontecendo, e depois de um tempo a gente teve que entrar no necrotério para ver a criança, porque o pessoal da funerária chegou, um caixãozinho desse tamanho, e os pais já começaram a chorar. Nesse momento a gente não quer que a pessoa participe daquilo, fala: puxa, vamos lá para fora, vamos. Falo: não, nós vamos até o último momento, nós vamos entrar, não prive a gente disso. E quem sou eu, ou quem é alguém para evitar qualquer coisa desse tipo? O que nós podemos fazer é estar juntos, ir juntos.
E nós entramos numa sala pequena, já era por volta de 1 e pouco da manhã, eu acredito. E a enfermeira junto, e tiraram um embrulho, colocaram na mesa, abriram um caixãozinho. E aí o pai falou que queria pegar ele no colo, que eu não pude pegar ele, né, uma última vez. E o pai pegou, o pai estava muito forte nesse momento, a mãe estava mais abatida. E a sogra também estava dentro, a Rosa também estava ali conosco. E a gente olhando ali, e ele disse assim: pastor, vamos orar? E ninguém é preparado para orar nesses momentos, irmãos. As pessoas às vezes acham, puxa, o pastor está aqui, então está tudo sob controle. Não está nada sob controle. Eu estou tão perdido, tão como todo mundo. Como todo mundo. E naquele momento nós fechamos nossos olhos e oramos a Deus como: Senhor, nós entregamos o Gabriel a Ti. As Tuas mãos são mãos feridas da cruz, que sabem o que é sofrimento, que sabem o que é dor, e não há mãos melhores para cuidar do Gabriel neste momento, que sofreu tanto nesses 10 meses, que foi tão forte. E entregamos, e aí os pais quiseram colocar o menino dentro do caixão. Para a mãe esse momento foi muito difícil, aí tivemos que tirá-la, porque o choro, ela ficou bastante abalada, principalmente porque a pessoa não come nessa hora, a pessoa não se alimenta direito, né? Então não queria comer nada, não quer beber nada, não quer tudo mais. E com isso a gente saiu, e depois eles foram rumo a Campos do Jordão. Mas em todo momento, querido, fiz bobagem, não tem problema. Tem tapetinho para absorver. Deixa eu tomar um pouco da outra, porque se cair também já tem menos água. Nem precisem trazer mais, porque a chance de cair é grande também. Deixa eu pôr aqui dentro. Pronto. Mas é que lá, queridos, a gente vê algo como isso. Olha para mim, Senhor, meu Deus. Em todo momento de luto, em todo momento de perda, em todo momento de tristeza, em todo momento de muitas dúvidas, em todos os momentos, eles não abriram mão de entregar essa situação diante de Deus, de confiar em Deus. Enquanto a gente conversava e dizia: puxa, não é o momento para falar isso, mas Deus vai usar tanto vocês para pessoas que estão sem esperança, para pessoas que estão sem Deus, confusas e perdidas em situações tão difíceis. E quando vocês chegarem e falaram: eu perdi meu filho, nós estamos aqui com você. Isso vai ter um peso muito maior do que se um pastor chegar para conversar, do que se alguém chegar para conversar. Porque hoje vocês têm uma marca, vocês têm uma história. E sabe o que eles diziam? Pastor, é o que a gente mais quer. A gente quer ser usado por Deus. A gente quer que Deus possa usar a nossa vida, que Deus possa usar a nossa história, que Deus possa trazer luz para vidas que estão tão confusas e perdidas. E quantas vezes por muito menos, e ver alguém querendo ser usado por Deus, no mesmo dia em que o filho morreu, no mesmo dia de fazer tantas coisas assim. Eu vejo um relacionamento com Deus de verdade. Um relacionamento com Deus de verdade. Um relacionamento com Deus que não existe pelo tranco, né? Eu vivo no tranco, Irmão, chega um dia que a gente tem que parar de viver no tranco. Chega um dia que a gente tem que decidir como vai ser o nosso relacionamento com Deus. Porque um relacionamento chinfrim com Deus, acho que essa palavra nem existe, mas não subsiste em momentos como esse. Um triunfalismo só não subsiste em dias como esse. E dias como esse chegam. Dias como esse chegam. Talvez de uma forma ou de outra. Para mim nunca chegou nada desafiador. Eu nunca vivi um tempo, conheço a história de muitos de vocês e sei que vocês já viveram tempos desafiadores. Mas como é diferente quando a gente vê alguém que tem um relacionamento profundo com Deus, passando por esses dias difíceis. E a gente testemunha milagre de Deus. Se você sentar para conversar comigo, eu posso conversar muito com você sobre a existência de Deus de um ponto de vista racional, a partir da criação, a partir do universo, a partir da biologia, a ressurreição de Jesus, evidências históricas da ressurreição de Jesus.
Tudo isso é muito importante, essa racionalidade da fé, eu acho que é algo muito importante. Mas existe algo que vai além disso, que subsiste esses momentos, que é esse relacionamento tão verdadeiro com Deus, que faz com que um salmista esteja numa situação de vida ou morte, dizendo: Senhor meu Deus. Que faz com que pais que estão agora no velório sepultando o seu filho, digam: o Senhor Deus, o Senhor tomou. Que a minha história seja usada por Deus para alcançar outras vidas. E que isso de alguma forma, irmãos, inspire o seu coração a algo mais profundo com Deus. Porque é isso que sustenta nesses momentos. É isso que te mantém nesses momentos. Porque nós aqui não somos agitadores de torcida, irmãos. A gente está aqui para depender totalmente de Deus e um dos outros. E tem um dia que você vai estar mais fraco, e pessoas aqui que estão mais fortes vão abençoar a sua vida. E dias que você vai estar mais forte, vão ajudar pessoas que estão mais fracas. Mas a gente precisa construir algo profundo com Deus. Porque é isso que permanece nesses momentos, é isso que fica nesses momentos. Uma relação com Deus de verdade, que ao invés de reclamação, vira lamento. A Bíblia não tem problema com lamento. Se você ler os salmos, salmos como estes, existem muitos, salmos de lamentação, onde a pessoa num tempo de crise, ela lamenta a sua situação, mas ela lamenta para Deus. Ela lamenta chamando Deus de meu Deus. É diferente da murmuração. A murmuração é uma reclamação. A murmuração é simplesmente não aceitar uma situação e correr para situações e correr. Mas o salmista, quando corre para Deus, ele transforma o que seria murmuração em lamento. E lamentos na Bíblia são muito bem-vindos. E amados, viver um relacionamento profundo com Deus é saber que em muitos momentos nós não vamos entender a Deus. Pode ler a Bíblia 100 vezes, pode fazer o seminário que for em qualquer lugar, com MEC, sem MEC, enfim. Há momentos que terminam sem respostas. Tem um teólogo que ele chama isso de as misteriosas flutuações de Deus. O que ele quer dizer com essa frase? É que Deus em alguns momentos é tão compreensível, mas em alguns momentos ele é tão incompreensível. Em alguns momentos nós temos tantas respostas, mas em outros momentos nós não temos respostas nenhuma. E a Bíblia vai tratar Deus muitas vezes como o Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que se mostra a nós na criação, na sua palavra, em tantos momentos. Mas em alguns momentos, Isaías vai chamar Deus de o Deus que se esconde. O Deus que se esconde. Ou Deus misterioso. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Aí o salmista também diz no Salmo 102:2: Senhor, onde Tu estás no meu momento de angústia? Porque em alguns momentos na tribulação há um senso da presença de Deus, onde o salmista diz, Ele é um socorro tão presente na hora da tribulação. Mas o mesmo salmista em outro momento de tribulação sente que Deus não está presente na angústia dele. Sabe qual é a resposta? Não sei. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 2 e 3, que falam das igrejas do Apocalipse. Tem duas igrejas boas, Esmirna e Filadélfia, igrejas sem defeito. E aí para uma igreja que se chamava de Filadélfia, Jesus diz assim: porque você foi firme no tempo, fiel, a mim, porque você tem andado fielmente, eu vou livrá-la de 10 dias de grande tribulação, 10 dias que virão sobre o mundo. Então, porque eles foram fiéis, Deus os preservaria de um momento de tribulação. E aí Jesus fala para a igreja de Esmirna: porque você foi fiel, seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida.
porque uma igreja é fiel, porque algumas pessoas são fiéis, eles seriam preservados de um momento de tribulação. E outra igreja que era fiel, passaria por uma grande tribulação que inclusive ia tirar a vida deles. E que eles deveriam ser fiéis até a morte. Porque num caso, a fidelidade preservou algumas pessoas de passarem por tribulação. E no outro caso, a fidelidade fez com que algumas pessoas passassem tribulação. Por quê? Eu não sei. Em Atos capítulo 12, Tiago é preso. Tiago foi um dos discípulos de Jesus que andou 3 anos com Jesus. E logo no começo da caminhada da história da igreja, Tiago vai ser preso e vai ser morto à espada, vai ser decapitado. E Pedro, sendo preso, à noite um anjo do Senhor foi e abriu a cadeia. E Pedro saiu. E a pergunta é, por que aquele anjo não chegou mais cedo, né? Porque Tiago fez um treinamento tão intensivo com Jesus para morrer tão rápido? Por que que Pedro teve as suas cadeias abertas e viveu até envelhecer? E Tiago, que passou o mesmo treinamento de Pedro, tinha toda uma capacidade para estabelecer as bases da comunidade cristã, morreu tão cedo? Não sei. O que eu sei, amados, é que tem muita coisa que a gente não sabe. E muitas coisas que a gente vai ficar sem saber por muito tempo. Imagine Abraão vivendo a sua história, né? Abraão com 75 anos vai ter um chamado de Deus, uma promessa de um filho. E fala, puxa, mas eu já não tenho idade para isso. E tantas coisas acontecendo. E aí Deus diz, vou te levar para uma terra preparada para você. Abraão, vou te dar um filho. Tantas coisas. Aí Abraão obedece, Abraão sai. E quando Abraão sai, a Bíblia diz que ele chega na terra prometida. Aí o texto diz, e havia fome na terra. Ué, mas não era Deus que havia prometido a terra? E agora que eles chegam, a fome na terra? Não era uma terra boa, não é uma terra rica, não é uma terra que manda leite e mel, mas você chega na terra, a fome. Aí ele tem que ir para o Egito. E quando ele chega no Egito, o faraó que é a mulher dele. Ué, mas eu não ia ter um filho? Agora nem mulher eu estou tendo mais. E depois o Abimeleque também, que é a esposa dele. Ou seja, Sara era Miss Oriente Médio. Parece que tudo não vai batendo com o que Deus tinha falado. Hoje, a gente abre a Bíblia, Abraão, pai da fé, Abraão, o cara, Abraão, mas entre a promessa de um filho, de uma terra e tudo mais, até o cumprimento da promessa, são 25 anos, meu irmão. E a única parte da terra que Abraão vai ter mesmo, é o túmulo que ele comprou para a esposa dele, que é a caverna de Macpela, onde ele também foi enterrado. Por isso que a Bíblia diz que algumas pessoas não alcançaram a promessa, vendo-as de longe apenas. Saudaram-na para alcançar uma superior ressurreição. Como explicar esse nosso limite quando nós estamos na situação, quando nós estamos vivendo a circunstância e é muito difícil entender algumas coisas. É interessante como Jacó, você se lembra da história de José que vai ser vendido, José que vai ter a sensação de ter perdido o seu filho José, comido por feras no campo, era só uma história, não era verdade, mas era aquilo que ele acreditava, e tantas coisas vão acontecer, e aí depois, numa história que se você quiser ler depois, leia com calma, mas começa a ter o risco de Jacó perder um outro filho, que é o Benjamim, porque José pediu para trazer Benjamim, mas Jacó não sabia de nada. É interessante que em Gênesis 42, 36, Jacó diz assim, vocês estão tirando meus filhos de mim, já fiquei sem José, agora sem Simeão, que tinha ficado preso no Egito, e ainda querem levar Benjamim. Aí Jacó falou assim, tudo está contra mim. Mal Jacó sabia que era nesse momento que tudo estava a favor dele.
e que ele receberia de volta José, Simeão e Benjamim. Mas na situação, quando José viu as circunstâncias acontecendo, foi: tudo está contra mim. Quando a história termina, é fácil de falar: José, tudo estava a favor, ou Jacó, tudo estava a favor de você. Mas como é que Jacó vai enxergar isso enquanto ele está vivendo essa situação, enquanto ele está passando por este momento? E aí, amados, o versículo 5, como último ponto que eu gostaria de explorar com vocês essa manhã. Versículo 5 diz assim: eu, porém, confio em teu amor. Talvez na sua Bíblia, confio em tua benignidade, ou na tua fidelidade. Esta palavra, ela tem a ver com o amor fiel de Deus. Um amor de Deus, a sua aliança que permanece. E quando nós entendemos estes salmos e olhamos do começo, nós percebemos que Davi não teve resposta para as perguntas dele. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto? Até quando o único psicólogo que eu vou ter serei eu mesmo? Até quando os meus inimigos vão me humilhar, vão se exaltar sobre mim? E nenhuma destas respostas aparecem no texto. Nenhum destes significados ou destes mistérios são revelados nestes textos. O que nós sabemos é que alguém que decide não perder o seu relacionamento com Deus, e que o seu relacionamento com Deus prevalece mesmo nessas situações, e prevalece porque agora Davi nos diz: eu não tenho respostas, mas há algo que eu posso confiar, é o amor de Deus. Eu não tenho resposta para muitas coisas. Eu não sei o até quando, eu não sei até quando, eu não sei até quando, eu não sei até quando. Mas uma coisa não era dúvida para ele, uma coisa não estava em pauta de discussão, uma coisa era uma certeza: eu sou amado de Deus. Deus não é meu inimigo. Deus não me odeia. Deus não está contra mim. Eu não entendo o que está acontecendo, mas em uma coisa, a minha confiança está alicerçada no amor de Deus, que Deus me ama. E aí o Salmo, versículo 6, termina dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto tem feito muito bem. O Salmo que começa com perguntas, terminam com louvor, terminam com adoração, mesmo sem nenhuma resposta, mesmo sem nenhuma mudança nas circunstâncias. Mas algo aconteceu no coração de Davi quando ele se lembrou que ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Não era algo de fase, não era algo de momento, não era algo de emoção. Era uma realidade tão profunda na vida dele. E ele se lembrou que esse relacionamento é um relacionamento de amor, que Deus o amava, que as circunstâncias poderiam não estar se explicando, mas quando as circunstâncias não se explicam, o amor de Deus se explica. E quando nós vamos cear, celebrar a ceia, eu costumo dizer que a cruz de Cristo é a resposta para quando nós não temos resposta. A cruz de Cristo, e Abraão não tinha essa cruz ainda, Jacó não tinha, e hoje nós podemos olhar para a história e vermos o amor de Deus provado por nós em Cristo Jesus, de forma que nas circunstâncias que nós não entendemos, nas situações que para nós parecem muito confusas, a nossa mente, o nosso olhar pode se voltar por Deus crucificado, para Jesus no nosso lugar. E é por isso que John Stott, eu já falei isso tantas vezes, eu sei que eu estou repetindo tantas coisas hoje, mas um filósofo alemão ateu chamado Friedrich Nietzsche, eu não sei falar alemão, então eu não sei pronunciar direito, ele disse assim: eu não creio num Deus, numa cruz. Eu poderia crer num Deus super poderoso, mas não num Deus, numa cruz. E John Stott escreveu, que foi um pastor que faleceu em 2011, ele disse assim: pois eu já não creria em outro Deus, se não fosse no Deus crucificado. Porque no mundo de tanta dor, no mundo de tantas lágrimas, no mundo de tanto sofrimento, eu jamais creria num Deus que fosse alheio a toda essa realidade.
Um Deus que não participasse de toda essa realidade. Um Deus que não manifestasse o seu amor, experimentando esta realidade, para poder dizer: eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que é perder alguém, eu sei o que é dor, eu sei o que é abandono, eu sei o que é traição, eu sei o que é humilhação, eu sei o que é ser vendido. E a cruz de Cristo e a ceia talvez seja para você uma memória que talvez está passando por um momento, e o seu clamor, o clamor do seu coração é: até quando, Senhor? Ah, Samuel, mas a minha história não é como essa desse casal. Provavelmente não. Talvez seja, mas provavelmente não. Mas é a sua história. É o que você está passando. É o que o seu coração está passando. E que essa ceia hoje, nessa manhã, e esta palavra possa marcar o seu coração, e que de uma vez por todas você possa olhar, e nós possamos olhar, eu também, para o nosso relacionamento com Deus, e vermos quão verdadeiro Ele é, e sabermos o quanto nós confiamos nesse amor de Deus, quando nós não estamos entendendo, quando as circunstâncias parecem não se explicar, quando os momentos são tão difíceis. Eu queria terminar contando uma história para vocês que eu ouvi uma vez de um pastor. Então, assim, não sei a procedência, não sei de onde era, mas ele contou sobre uma menina que chegou à igreja, e essa menina havia sido adotada aos 7 anos, porque seus pais cometeram suicídio na frente dela, quando ela tinha 7 anos de idade. E ela foi adotada, e foi adotada por pais cristãos. Então os pais cristãos foram à igreja e deixaram a filha, né? Aqui como na igreja tem uma salinha, e essa menina foi para essa sala, né? E aí começou, né? Os pais explicaram para a tia: olha, ela tem uma história difícil, ela tem um momento muito traumático que ela passou. E as tias, né, já ficaram assim com bastante receio. É difícil para todo mundo, né? A gente tá, como eu falei, são coisas sempre tão maiores do que a nossa capacidade e da gente mesmo. E a tia contou a história, falou sobre Jesus, e ela perguntou assim: quem aqui sabe quem é Jesus? E aquela menininha levantou a mão. E a tia já ficou um pouco assustada, um pouco com receio. E a tia perguntou: mas quem é Jesus? A tia contou, né, para o pastor que contou essa história, e disse que a menina respondeu assim: Jesus era o homem que segurava a minha mão no dia em que meus pais morreram. Eu acredito que Deus segura a sua mão, querido, nos momentos mais difíceis. Eu creio que você já passou por muitas coisas e vai passar por muitas coisas. E todos nós vamos estar juntos. Mas mesmo que nós falhemos, alguém que segura a tua mão. Porque tem momentos que você vai para o seu travesseiro, talvez ninguém vai com você. E seu único psicólogo é você. Jesus é aquele que segura as tuas mãos, queridos. É aquele que te mantém. É aquele que te faz permanecer pelas águas turbulentas. Quando a chuva é forte. Quando as águas estão violentas e agressivas e o seu barco está para afundar. Nós cremos que Jesus é aquele que ainda vem caminhando sobre as águas, ou talvez dormindo na polpa, mas Ele é aquele que tem a sua voz para acalmar o mar e dizer: sou eu, não temas, não temas. Quando você anda de barco no mar da Galileia e vê aquele mar, você imagina Jesus caminhando dizendo: não temas. Talvez o seu mar está agitado neste momento, talvez você vive tempos de águas violentas e o seu barco está quase cedendo. Eu tenho certeza absoluta que Cristo de alguma forma está acompanhando todo esse processo, todo este momento. Ele não te abandonou, assim como não abandonou esses pais. Puxa, como eles vão continuar vivendo? Eles vão eles não vão continuar só sobrevivendo. Deus vai usar esse casal. Um dia eles vão se reencontrar com o Gabriel no céu. Não sei como vai ser. O Gabriel que tinha 10 meses, como é que vai ser a aparência dele, não sei de nada.
Não me perguntem, não tenho a resposta disso. Mas eu sei que vai acontecer. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido, né? Todas as peças vão se encaixar. Mas enquanto isso, esse casal não vai simplesmente sobreviver a cada dia. Eles vão viver. E a história deles vai ser usada por Deus. A vida deles vai ser usada por Deus. E enquanto eles usarem a história deles, eles mesmos serão curados. É isso que vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus está com eles. Em cada momento você vê a mão de Deus participando em cada situação. E eu queria dizer isso para a sua vida também, meu amado. Se você tem se perguntado até quando, eu queria que você se apegasse ao seu relacionamento com Deus e confiasse que Deus te ama. Eu não sei que diagnóstico você recebeu, que notícia você recebeu, o que está acontecendo, mas Ele te ama. Confie nisso. Samuel, mas eu não acredito na sua palavra. Não precisa. Acredite no sacrifício de Jesus. Acredite no que Ele fez por você. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a fé na Bíblia, essa confiança que eu tenho nele, o Filho de Deus, é porque Ele me amou e por mim se entregou. É como se Paulo apagasse toda a humanidade pela qual Jesus morreu e dissesse: ainda que apenas houvesse eu, Ele teria morrido também, Ele teria pago também. Paulo individualiza a morte de Jesus só para Ele. Faça isso hoje, nesta manhã, nessa ceia. Ele te amou e por você se entregou. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu me lembro que o pastor Silmar Coelho contou uma história de uma irmã da igreja dele, que teve um câncer na boca, e a sua língua cresceu tanto, que ela teria que amputar a sua língua. Então ela já falava com muita dificuldade, ela já tinha muitas complicações para falar, mas chegou o dia onde ela entraria em uma cirurgia para definitivamente não falar mais. E o pastor Silmar Coelho disse que estava lá, e estava o marido, né? Era um casal, tinha um filho, e falou que os médicos chamaram a família para conversar com ela e disseram, eu esqueci o nome dela agora, mas falaram: olha, agora você vai ter a oportunidade de falar suas últimas palavras para sua família, e então fique à vontade para falar o que você quiser, que nós vamos para a cirurgia agora e você não vai falar mais. E aquela mulher citou o Salmo 103, versículo 2. Ela disse assim: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Foram suas últimas palavras antes da cirurgia. Eu acredito nesse relacionamento com Deus. Mas como é que podemos explicar? Não sei. Eu sei olhar para a cruz. Eu sei que o amor de Deus está provado em Cristo Jesus, pelo que Ele fez. Não precisava fazer. A qualquer momento Ele podia parar tudo aquilo e falar: não vou fazer mais. E Ele foi até o final. Se apega a este amor. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos abençoar este casal que está em Campos do Jordão agora, passando por um tempo tão difícil, Senhor. Na Tua palavra, Paulo te chama de o Deus de toda consolação. Ó Pai, manifesta o Teu consolo naquele lugar, em Campos do Jordão, naqueles pais, naqueles familiares, Senhor. Ajuda-os a viver um dia de cada vez. Ajuda-os a vencer os desafios de hoje, amanhã vencer os desafios de amanhã, terça-feira vencer os desafios de terça, e assim continuarem, Senhor. Ajuda-os a chorar o que tiverem que chorar, e ajuda-os a continuar, Senhor, confiando em Ti, no Teu amor, mas que esse relacionamento que eles têm contigo, Senhor, possa ecoar, como ecoa esta manhã nos nossos corações, como um exemplo, como uma manifestação, Senhor, do Teu milagre, da Tua vida em nós, que nos mantém às vezes em situações tão difíceis. Abençoa esta família, Senhor, guarda-os,
Que eles percebam, Pai, o Teu amor a cada momento, mesmo quando não entenderem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar as vidas que vieram aqui esta manhã e que tem muitas perguntas em suas almas, em seus corações, dúvidas, questionamentos, de situações que se prolongam, de pesos que aos poucos se tornam insuportáveis, Senhor. Mas não importa que situação cada um de nós estejamos nessa manhã, nós queremos declarar que Tu és Senhor e Tu és o nosso Deus. O meu Deus, como o salmista disse, Senhor, meu Deus, eu confio no Teu amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar no Teu amor. Nós confiamos tanto na gente, Senhor, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, nos nossos talentos, mas como eles são enganosos, como nós somos pequenos, Senhor, como nós somos limitados e fracos. Mas quando nós nos lembramos que Tu és o nosso Deus e que o Senhor nos ama, é possível, como salmista, abandonar por um momento as questões e dizer: cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor não por ter todas as respostas. Cantarei ao Senhor não porque o perigo ainda não se mantém, ou o motivo de tristeza ainda se mantém. Cantarei ao Senhor porque Ele é Senhor, porque Ele é meu Deus, porque Ele me ama. Nós escolhemos confiar, Senhor, ajuda-nos a nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos e sustenta cada um, Pai, que entrou nesta manhã precisando sentir as Tuas mãos segurando e dizendo: eu estou aqui, não temas. Em nome de Jesus, que este casal ouça estas palavras hoje, amanhã, que o Senhor está com eles e que eles não devem temer. E cada coração que entrou aqui, Pai, precisando ouvir esta palavra: eu estou aqui, não temas. Que nós possamos nos apegar a esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser pôr a mão no seu coração e repetir uma oração comigo, conforme você for concordando com ela. Senhor Jesus, Mestre, difícil, ela tem um momento muito traumático que ela passou, e as tias, né, já ficaram assim com bastante receio. É difícil para todo mundo, né? A gente tá, como eu falei, são coisas sempre tão maiores do que a nossa capacidade e da gente mesmo. E a tia contou a história, falou sobre Jesus, e ela perguntou assim: quem aqui sabe quem é Jesus? E aquela menininha levantou a mão. E a tia já ficou um pouco assustada, um pouco com receio. E a tia perguntou: mas quem é Jesus? A tia contou, né, para o pastor que contou essa história, e disse que a menina respondeu assim: Jesus era o homem que segurava a minha mão no dia em que meus pais morreram. Eu acredito que Deus segura a sua mão, querido, nos momentos mais difíceis. Eu creio que você já passou por muitas coisas e vai passar por muitas coisas. E todos nós vamos estar juntos. Mas mesmo que nós falhemos, alguém que segura a tua mão. Porque tem momentos que você vai para o seu travesseiro, que talvez ninguém vai com você. E seu único psicólogo é você. Jesus é aquele que segura as tuas mãos, queridos. É aquele que te mantém. É aquele que te faz permanecer pelas águas turbulentas. Quando a chuva é forte, quando as águas estão violentas e agressivas e o seu barco está para afundar, nós cremos que Jesus é aquele que ainda vem caminhando sobre as águas, ou talvez dormindo na polpa, mas Ele é aquele que tem a sua voz para acalmar o mar e dizer: sou eu, não temas, não temas. Quando você anda de barco no mar da Galileia e vê aquele mar, você imagina Jesus caminhando dizendo: não temas. Talvez o seu mar está agitado neste momento.
Talvez você vive tempos de águas violentas e o seu barco está quase cedendo. Eu tenho certeza absoluta que Cristo de alguma forma está acompanhando todo esse processo, todo este momento. Ele não te abandonou, assim como não abandonou esses pais. Puxa, como eles vão continuar vivendo? Eles vão. Eles não vão continuar só sobrevivendo. Deus vai usar esse casal. Um dia eles vão se reencontrar com o Gabriel no céu. Não sei como vai ser. O Gabriel que tinha 10 meses, como é que vai ser a aparência dele, não sei de nada. Não me pergunta, não tenho a resposta disso. Mas eu sei que vai acontecer. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Todas as peças vão se encaixar. Mas enquanto isso, esse casal não vai simplesmente sobreviver a cada dia. Eles vão viver. E a história deles vai ser usada por Deus. A vida deles vai ser usada por Deus. E enquanto eles usarem a história deles, eles mesmos serão curados. É isso que vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus está com eles. Em cada momento você vê a mão de Deus participando em cada situação. E eu queria dizer isso para a sua vida também, meu amado. Se você tem se perguntado até quando, eu queria que você se apegasse ao seu relacionamento com Deus e confiasse que Deus te ama. Eu não sei que diagnóstico você recebeu, que notícia você recebeu, o que está acontecendo, mas Ele te ama. Confie nisso. Samuel, mas eu não acredito na sua palavra. Não precisa. Acredite no sacrifício de Jesus. Acredite no que Ele fez por você. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a fé na Bíblia, essa confiança que eu tenho nele, o Filho de Deus, é porque Ele me amou e por mim se entregou. É como se Paulo apagasse toda a humanidade pela qual Jesus morreu e dissesse: ainda que apenas houvesse eu, Ele teria morrido também, Ele teria pago também. Paulo individualiza a morte de Jesus só para Ele. Faça isso hoje, nesta manhã, nessa ceia. Ele te amou e por você se entregou. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu me lembro que o pastor Silmar Coelho contou uma história de uma irmã da igreja dele, que teve um câncer na boca e a sua língua cresceu tanto que ela teria que amputar a sua língua. Então ela já falava com muita dificuldade, ela já tinha muitas complicações para falar, mas chegou o dia onde ela entraria em uma cirurgia para definitivamente não falar mais. E o pastor se marcou, ele disse que estava lá e estava o marido, né? Era um casal, tinha um filho, e falou que os médicos chamaram a família para conversar com ela e disseram, eu esqueci o nome dela agora, mas falaram: olha, agora você vai ter a oportunidade de falar suas últimas palavras para sua família, e então fique à vontade para falar o que você quiser, que nós vamos para a cirurgia agora e você não vai falar mais. E aquela mulher citou o Salmo 103, versículo 2. Ela disse assim: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Foram suas últimas palavras antes da cirurgia. Eu acredito nesse relacionamento com Deus. Mas como é que podemos explicar? Não sei. Eu sei olhar para a cruz. Eu sei que o amor de Deus está provado em Cristo Jesus, pelo que Ele fez. Não precisava fazer. A qualquer momento Ele podia parar tudo aquilo e falar: não vou fazer mais. E Ele foi até o final. Se apega a este amor. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos abençoar este casal que está em Campos do Jordão agora, passando por um tempo tão difícil, Senhor. Na Tua palavra, Paulo te chama de o Deus de toda consolação. Ó Pai, manifesta o Teu consolo naquele lugar, em Campos do Jordão, naqueles pais, naqueles familiares, Senhor. Ajuda-os a viver um dia de cada vez. Ajuda-os a vencer os desafios de hoje, amanhã vencer os desafios de amanhã.
terça-feira vencer os desafios de terça e assim continuarem, Senhor. Ajuda-os a chorar o que tiverem que chorar. E ajuda-os a continuar, Senhor, confiando em Ti, no Teu amor. Mas que esse relacionamento que eles têm contigo, Senhor, possa ecoar, como ecoa esta manhã nos nossos corações, como um exemplo, como uma manifestação, Senhor, do Teu milagre, da Tua vida em nós, que nos mantém às vezes em situações tão difíceis. Abençoa esta família, Senhor. Guarda-os, que eles percebam, Pai, o Teu amor a cada momento, mesmo quando não entenderem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar as vidas que vieram aqui esta manhã e que tem muitas perguntas em suas almas, em seus corações, dúvidas, questionamentos, de situações que se prolongam, de pesos que aos poucos se tornam insuportáveis, Senhor. Mas não importa que situação cada um de nós estejamos nessa manhã, nós queremos declarar que Tu és Senhor e Tu és o nosso Deus. O meu Deus, como o salmista disse, Senhor, meu Deus, eu confio no Teu amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar no Teu amor. Nós confiamos tanto na gente, Senhor, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, nos nossos talentos, mas como eles são enganosos, como nós somos pequenos, Senhor, como nós somos limitados e fracos. Mas quando nós nos lembramos que Tu és o nosso Deus e que o Senhor nos ama, é possível, como salmista, abandonar por um momento as questões e dizer: cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor não por ter todas as respostas, cantarei ao Senhor não porque o perigo ainda não se mantém, ou o motivo de tristeza ainda se mantém. Cantarei ao Senhor porque Ele é Senhor, porque Ele é meu Deus, porque Ele me ama. Nós escolhemos confiar, Senhor, ajuda-nos a nossa falta de fé.